Olá pessoal, na videoaula de matemática 2 de hoje, a gente vai fazer a correção da atividade da sexta-feira passada, tá? Atividade essa que a gente falou sobre circunferência, tá bom? Então vamos lá para a correção. Lembrando sempre, tá, que a atividade deve ser respondida pelo formulário. Então eu estou aqui com o formulário aberto, vai estar aqui atividade de matemática 2, nono ano. Você vai preencher com seu nome e com sua turma, e aí vai começar a resolver a atividade. Então, a primeira questão, ela pede que você explique o que você entendeu sobre retas tangentes, secantes e externas com suas palavras, certo? Então, essa resposta aqui vai ser pessoal, tá bom? Você vai responder com as suas palavras. O que a gente pode entender, basicamente, sobre retas tangentes, secantes e externas? As retas tangentes tocam a circunferência em um ponto apenas, certo? Então, você poderia dizer que passa de raspão, que toca em um ponto, certo? É com as suas palavras. As retas secantes tocam dois pontos da circunferência ou cortam a circunferência, certo? São duas formas de responder, ó. Tocam em dois pontos, cortam a circunferência, certo? E as retas externas você pode dizer que elas passam por fora, ou que elas não tocam a circunferência, certo? Então, fica aí várias formas de você responder. A questão 2 pede que você observe a figura e indique a posição relativa dos pontos A, B e C e das retas T, U e V, certo? Então, o ponto A, ele é interno, externo ou pertencente à circunferência. Como a gente pode ver aqui, ó, o ponto A ele está dentro do limite aqui da circunferência, né? Logo, ele é interno, certo? Ele é um ponto interno. O ponto B, percebe que ele está em cima da circunferência, logo ele é pertencente. O ponto C, ele está fora, então ele é externo à circunferência, tá bom? Vamos falar agora da reta T, reta U e reta V, certo? A reta T, ela toca apenas um ponto, logo ela é tangente, certo? A reta U, ela não toca, né? Não passa, ela passa longe, então ela é externa. E a reta V corta dois pontos, ó, corta e toca em dois pontos, logo ela é secante, tá bom? Então, essa é a classificação de cada um dos pontos e das retas da figura aqui, da imagem. Na próxima questão, a gente tem o seguinte: calcule o valor de x sabendo que a circunferência está inscrita no triângulo em cada caso. Essa questão gerou muita dúvida lá nos comentários, certo? Por quê? O pessoal não conseguiu compreender, acredito eu, aquela relação que tinha no final da videoaula de sexta-feira, dia 26. Tá? Então, eu vou explicar aqui brevemente de novo. Se a gente pegar essa figura aqui, ó, eu vou dar zoom nela. Se a gente pegar essa figura do item A, eu falei o seguinte, ó. Essa reta, ela é tangente nesses pontos aqui, tá?
Então, esse segmento que vai, eu vou chamar aqui de M, e aqui de P, e aqui de N. Então, esse segmento MP tem o mesmo tamanho, certo? De NP. Ou seja, se aqui NP é 3, esse pedacinho aqui também vai ser 3, certo? Porque essas medidas aqui são do mesmo tamanho, tá bom? A mesma coisa, ó, eu vou chamar aqui de, deixa eu ver, K, certo? Esse ponto de K. E esse ponto aqui de Q. Então, a mesma coisa, MQ tem o mesmo tamanho de KQ. Então, se aqui é 5, aqui também vai ser 5. Logo, a medida de x, ó, vai ser 5 mais 3, x é 8, tá bom? Por que que a gente sabe que esses segmentos são do mesmo tamanho? Porque eu estou analisando só isso aqui, ó. Primeiro eu vou analisar só essa situação. Então, eu tenho o segmento tangente, certo? Que eles se encontram aqui no P. E esses dois pedacinhos aqui são do mesmo tamanho. A mesma coisa quando eu analiso esse pedacinho aqui, ó. É a mesma interpretação. Esse segmento vai ser igual a esse outro, tá bom? Pelo mesmo motivo. Eles são tangentes e se encontram aqui em Q, tá bom? Então, essas definições, a gente tem que lembrar delas, deixa anotadinho no caderno, tá bom? Que a gente vai precisar muito delas, tá certo? A mesma lógica se aplica ao item B. Vamos lá para ele agora. Então, aqui em B, a gente tem praticamente a mesma situação, ó. Eu tenho que esse pedacinho aqui, até esse aqui, ó. Esse aqui que eu risquei de vermelho, vai ser o mesmo que esse aqui, ó. Então, aqui é 2. Daqui para cá é 2, certo? E, pelo mesmo motivo, esse pedacinho que está com 2 traços, vai ser o mesmo tamanho desse outro de 7. Então, aqui é 7, ó. Daqui até o final, vai ser 7. Porque esses dois segmentos aqui são iguais, tá bom? Como o x, ele vai ser 7, que é esse primeiro pedaço aqui, mais 2, que é esse menorzinho aqui, ó. X vai ser 9, tá bom, pessoal? Então, é dessa forma que a gente responde a questão 3 do livro. Tá certo? Então, a resposta do item A é 8, do item B é 9. A próxima questão, ela complica um pouco, óbvio, certo? À medida que as questões vão passando, vão ficando mais elaboradas, mas a lógica é a mesma. Calcule o valor de x e de y, considerando que na figura o triângulo é circunscrito à circunferência, certo? Circunscrito quer dizer que ele está tocando por fora, certo? O que a gente pode descobrir aqui dessa imagem, certo? Ele quer saber o valor de y e ele quer saber o valor de x. Vamos lá. Esse pedacinho de baixo aqui, ó, é 5, certo? Dá para me descobrir esse daqui, ó, que está com 2 riscos? Dá sim, senhor. Percebe que ele é tangente, vem até aqui. E esse de cima, que vale 7, da mesma forma. Logo, esse pedacinho aqui, ó, vale 7 também. Ou seja, x é igual a 5 mais 7, que vale 12. Então, x eu já achei. E quem vai ser y? Então, y, esse pedacinho que vale 5, vale o mesmo tamanho que esse pedacinho aqui de cima, ó. Certo? Então, aqui é 5. Perceba que o y é justamente quanto falta para eu sair de 5 e chegar em 6. Logo, o que falta aqui é 1. Então, x é 12 e y é 1. Tá certo? E para encerrar, a quinta questão, certo, do livro, ela pede para você observar as figuras e encontrar o valor de x em cada caso. Então, o que a gente vai fazer é corrigir o item B primeiro, certo?
Como é que eu faço para corrigir o item B? Bom, aqui você bastava lembrar que uma reta tangente, que é o caso aqui da reta R, ela sempre vai ser perpendicular, certo? Ao raio. Então, o raio aqui, ó, é AO, certo? Então, se aqui é perpendicular, forma 90 graus. Como nesse caso x é um dos ângulos de um triângulo e a soma dos ângulos do triângulo é 180, então x mais 30 mais 90, que é o caso desse ângulo reto aqui, isso aqui tem que dar 180, certo? Nesse caso, ó, a gente vai ter o seguinte, eu tenho que x, esses dois aqui, vai dar 120, certo? E quando eu subtrair os dois de cada lado aqui, ó, eu vou ter x igual a 60 graus, beleza? Então, a resposta do item B é x igual a 60. No item A, ela é bem complexa mesmo, tá? O objetivo aqui era ver se todo mundo prestou atenção na videoaula quando eu falei da propriedade da reta secante. Nessa propriedade, ela coloca um monte de condições para que a gente saiba calcular isso aqui. Então, o que essa propriedade fala? Se eu tenho uma reta secante que passa pelo centro, então essa reta S aqui, ó, ela é secante por quê? Porque toca em dois pontos, né, da circunferência e ela passa pelo centro. Beleza? Então, ela é secante e passa pelo centro. Se essa reta corta a corda AB de forma que elas são perpendiculares, então o que acontece? Eu tenho essa corda dividida em pedaços iguais, certo? Então, desse ponto vermelho até A é do mesmo tamanho desse ponto vermelho até B. Eu vou chamar aqui de M, certo? Então, AM é igual a MB. Logo, se aqui é 2,5, x vai ser 2,5 também, tá? Então, a resposta era essa, tá? X igual a 2,5 centímetros. Essa foi bastante difícil, tá? Mas as outras, se você prestou atenção, são bem simples de resolver. Tá bom, pessoal? Terminou de responder? Vamos lá. Terminou de responder, vem aqui, envia sua atividade e está finalizado a atividade da semana. Tá bom, pessoal? Então, a gente se vê na próxima videoaula e até mais. Tchau!